Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A paz de Cristo Jesus. Amém? É uma alegria estarmos aqui reunidos como Igreja Presbiteriana Missões para louvarmos ao Senhor nosso Deus. As Escrituras dizem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu creio que, assim como eu, você está muito feliz de estar aqui essa noite. E a nossa expectativa, a nossa oração é que o Senhor Deus seja abundante no nosso meio, transformando, fortalecendo, abençoando o seu coração, o nosso coração, e que ao término desse culto todos saiamos daqui cheios da paz de Deus, da paz que excede a todo entendimento. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Camilo, sou pastor presbiteriano, sou pastor na Igreja Presbiteriana Calvário. A convite do pastor Alcedi, que hoje não pôde estar conosco por compromissos ministeriais, eu estou aqui com os queridos e para mim também é uma alegria enorme poder louvar a Deus junto com essa igreja que é tão recente, mas que já é tão amada, já é tão querida por todos nós. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iremos fazer uma oração nesse momento, amém? Pai amado, a Ti todo louvor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Privilégio que é fruto, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia para conosco. Pelo fato de nós estarmos aqui, Senhor, nessa noite, nesse lugar, adorando a Ti, Senhor, nos rendendo diante de Ti, quebrantando nosso coração, Pai, diante de Ti. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, assim, por esses momentos tão preciosos de adoração, porque nós sabemos quando nós Te adoramos, Senhor, quando nós Te louvamos, os nossos corações são sensibilizados, são quebrantados. A nossa consciência, Senhor, é vivificada pela Tua santidade, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque quando nós oramos, Senhor, quando nós adoramos, nós estamos assim, nos preparando, Pai, nos preparando para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. A nossa mente e o nosso coração vai estar preparado, Deus, para receber, Senhor, a Tua palavra, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, Senhor, é quando nós deixamos de lado o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, e nós nos conformamos à Tua boa, perfeita, santa e agradável vontade, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos. Tudo isso assim que é proporcionado, é fruto do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, abrindo um novo e vivo caminho até o trono da Tua graça, Senhor. É por isso que, segundo a Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos nos aproximar, Senhor, com ousadia, com intrepidez, Senhor, que foi conquistada por Ti, Pai. Então nós podemos apresentar louvores, Te adorar-Te na beleza da Tua santidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Fala conosco, Pai, de uma maneira muito especial nessa noite. Usa a vida do Teu servo, Senhor, pastor Camilo, Senhor, nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes, os nossos corações, para nós compreendermos, Senhor, a Tua palavra. Aleluia. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Uma alegria estar aqui com os irmãos, com as irmãs, para nós juntos adorarmos a Deus. Já adoramos lendo a Sua palavra, já adoramos orando, cantando, e agora vamos continuar adorando ouvindo. Ouvir a palavra de Deus também é um ato de adoração. Então, posto isso, eu lhe convido a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós leremos do verso 1 até o verso 11.
Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o verso 11. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Eu lerei na Almeida, Revista e Atualizada. Aqueles que tiverem essa versão, por favor, leiamos juntos a santa palavra de Deus. Assim diz o Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a... Vamos começar de novo, irmãos? Mateus capítulo 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis, aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que o Senhor fale aos nossos corações e aplique a sua palavra ao nosso espírito. O tema da nossa meditação se encontra no versículo 10. Quando é dito que, ao entrar na cidade e ao causar um grande alvoroço, a multidão se perguntava: quem é este? E eu gostaria de lhe dizer nessa noite que essa é a principal pergunta de todas. Eu e você podemos e devemos fazer muitas outras perguntas. Existem questões essenciais a respeito da vida. Alguns estão se perguntando, por exemplo, com quem eu irei casar. Outros estão se perguntando qual vai ser o nome do meu filho ou da minha filha. Outros estão se perguntando sobre se devem ou não aceitar o emprego. Outros estão se perguntando sobre como será esse novo desafio, essa nova empreitada. E todas essas e várias outras são perguntas importantes que eu e você devemos fazer. Mas não existe pergunta mais importante do que essa. Não há questionamento mais fundamental do que esse, que essa multidão fez ao ver Jesus sentado em um jumentinho, adentrar pelas ruas de Jerusalém. Quem é este? Quem é este? Quem é Jesus? Essa pode ser uma pergunta que soa simples para alguns, mas acredite, a minha alma e a sua alma dependem da resposta que nós damos a essa pergunta. Quem é este? Quem é Jesus? E nós vamos meditar nessa noite a respeito de Jesus como o Rei. Jesus é o Rei. O Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, um judeu para judeus, tinha o propósito de persuadir a comunidade judaica do primeiro século de que o Senhor Jesus era ninguém mais, ninguém menos do que o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, desde Gênesis, profetizou que o pecado teria um fim. Profetizou que a morte teria um fim.
profetizou que o poder das trevas teria um fim, profetizou que haveria um rei, que haveria um líder, que haveria um guia, que traria justiça, traria paz, traria equidade a esse mundo. E durante milênios se esperava que esse rei nascesse. E então o evangelho de Mateus, como os demais evangelhos, dizem que este rei chegou. E nós vemos desde o início que este rei é um rei perseguido. Porque quando ele nasce, uma estrela, você sabe, um grande fenômeno, nos céus aparecem e os magos do Oriente vêm para adorá-lo. E eles chegam em Jerusalém e perguntam a respeito do recém-nascido rei dos judeus. E novamente, houve um alvoroço na cidade. Jesus causa alvoroço, isso é interessante. Onde Jesus chega, ele causa um alvoroço santo, um alvoroço de vida. Onde Jesus chega, a inquietação. Alguns vão amá-lo, outros vão odiá-lo. Alguns vão beijá-lo, outros vão gritar, crucificam. Mas onde Jesus chega, existe alvoroço. Jesus não chega a ponto de ninguém percebê-lo. Onde Jesus está, ele é percebido. E Herodes, que era um rei, mas um rei tirano, um falso rei, um usurpador, um megalomaníaco, quando ouve essa palavra, começa a ficar preocupado. Ele chama os magos, os inquire, os pergunta, e então convoca um concílio teológico, você conhece a história, e os escribas, os teólogos de Jerusalém dizem, o guia, o Messias vai nascer em Belém. Então Herodes, astuto como uma serpente, diz aos magos, vão adorá-lo, vão bendizê-lo, e quando vocês o encontrarem, me digam aonde ele está, para que eu também vá adorá-lo. Na verdade, o propósito de Herodes era matar Jesus, matar o rei. E o Senhor Jesus, então, é salvo por Deus, e quando ele inicia o seu ministério, já aos 30 anos de idade, a sua pregação também é sobre o reino de Deus. Jesus anuncia, arrependei-vos, e crede no Evangelho, porque está próximo o reino de Deus. Aqui na Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Missões, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha nada mais é do que o Sermão do Reino, a contracultura do reino. Jesus é o rei, e Jesus veio trazer o reino de Deus. Entretanto, o texto que nós lemos nos responde a essa pergunta. Quem é este? Nós sabemos, este é Jesus o rei, mas nos dá 3 características de Jesus o rei. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a primeira característica. Em primeiro lugar, Jesus é o rei humilde. Jesus é o rei humilde. Veja comigo o que diz o verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor, o Rei, o soberano, aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas, o Senhor, com S maiúsculo, o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Então o apóstolo Mateus comenta, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, o profeta Zacarias. Dizei à filha de Sião, eis, prestem atenção, abram os olhos, contemplem, aí te vem o teu rei. Não é apenas o rei, é o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de carga. Os judeus tinham a expectativa de um Messias que viesse com toda a força política e que, ao invés de estar montado em um jumentinho, viesse montado em um cavalo, em um corcel branco, e que, ao invés de ser recebido por seguidores que carregavam palmas em suas mãos, ramos de palmeiras em suas mãos, fosse recebido por seguidores que seguravam espadas. E o momento em que Jesus entra em Jerusalém é um momento extremamente crítico. A Páscoa está para começar. Faltam 7 dias para a Páscoa. E Jerusalém era uma cidade razoavelmente pequena.
ela tinha aproximadamente 25 mil a 40 mil habitantes. E Roma estava sob o controle de Israel naquele momento, não tinha muitas preocupações com Jerusalém, exceto quando era Páscoa. Porque quando era Páscoa, todo Israel vinha para Jerusalém. Alguns calculam que milhares, talvez até milhões, ficavam ao redor de Jerusalém para cultuar a Deus na Páscoa, a principal festa do Antigo Testamento, a principal celebração da libertação de Deus. Então era um momento crítico. E o Senhor Jesus, se você já leu os evangelhos, você sabe o quanto ele era discreto. Muitas vezes ele curava e dizia: não diga para ninguém que eu curei. Uma das cenas mais curiosas é quando ele cura um mudo. Ele diz: não vá dizer por aí que eu lhe curei. Como é que cura um mudo e o mudo não pode falar que foi Jesus que o curou? E outras cenas muito interessantes em que Jesus opta por manter um certo anonimato. Mas Mateus 21 revela uma nova fase do ministério de Jesus. Agora o Senhor Jesus dirá a todos quem Ele é. Agora Ele sairá das sombras. Agora as cortinas vão se abrir. Agora Ele não vai ser mais uma incógnita. Agora Ele vai dizer para todos, em alto e bom som, quem Ele é. Então Ele diz para 2 de seus discípulos irem à frente, num vilarejo, e pegarem um jumentinho, porque Ele vai entrar na cidade. E quando Ele entrasse na cidade, um alvoroço tremendo ia acontecer. E perceba, os oficiais, não apenas de Israel, mas os oficiais de Roma, olhariam com muita preocupação aquela cena. Porque o maior medo de Roma era que houvesse uma insurreição, uma revolta. E imagine, milhares, quem sabe milhões de pessoas prontas para irem pela guerra, prontas para morrerem pela sua fé. E então, o Senhor Jesus, ao invés de montar em um cavalo, ao invés de pedir uma espada, ao invés de ordenar que conseguissem lanças, flechas, escudos, ele pede um jumentinho. Ele sobe no jumentinho e ele vai em direção a Jerusalém, demonstrando a sua humildade. Uma das coisas mais interessantes é que nós estamos falando aqui não de um mero sábio, não de um pregador eloquente, mas nós estamos falando do Verbo. Nós estamos falando daquele que era do princípio e que estava com Deus desde sempre. Nós estamos falando daquele que o Salmo 18 diz que ele monta nos querubins, e aqui ele está montando um jumentinho. Eis, aí vai o teu rei humilde. Essa é a primeira característica de Jesus que eu e você precisamos nessa noite meditar. Ele é um rei, mas ele é um rei humilde. A maioria dos reis, se não todos, são arrogantes, são orgulhosos, são prepotentes, são vaidosos, pensam que tem que ser servidos, que tem que ser respeitados, que tem que ser reverenciados. Um rei, um monarca, sentaria em um jumento, em um jumentinho que nunca havia sido montado. Um rei, o soberano, se rebaixaria a esse ponto. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Deus eterno humilde. Ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que, enquanto meditava nessa passagem da humildade de Cristo, você continua vendo o ministério de Jesus. O ápice da sua humildade é a cruz. Mas antes da cruz nós temos aquele momento em que ele lava os pés dos discípulos. Imagine só, lavar os pés fedidos e empoeirados dos seus discípulos. Imagine só lavar os pés de Judas Iscariotes. Imagine só lavar os pés de Pedro, que logo diria que não lhe conhecia. Imagine só lavar os pés daqueles homens que fugiriam. Mas o Deus soberano se curvou e lavou os pés dos seus. Esse era o trabalho do escravo. Esse era o trabalho mais indigno que existia. E alguém já disse que tudo se resume à teologia da bacia.
Existe a teologia da bacia, a doutrina da bacia. Qual é essa doutrina da bacia? Porque nós olhamos para Jesus e vemos ele com uma bacia nas mãos, lavando os pés dos seus discípulos que o trairiam. E poucos capítulos depois nós vemos também Pilatos com uma bacia nas mãos, lavando as mãos. E alguém fez a seguinte reflexão: a questão não é se nós seguramos uma bacia, a questão é o que nós fazemos com a bacia. A questão é se nós usamos a bacia para lavar as mãos e com um olhar altivo desprezar, ou se nós usamos a bacia para nos curvarmos. Imagine, eu lhe convido a imaginar essa cena, quão tremenda é, Jesus se curvando para poder lavar os pés daqueles vermes, assim como eu e como você, o santo, o justo, o inocente, o soberano, mas ele usou a bacia para lavar os pés. E a palavra de Deus nos ensina que quanto maior alguém é, mais humilde essa pessoa é. É por isso que não há ninguém mais humilde que Jesus. É por isso também que não há ninguém maior do que Jesus, porque Ele é o Rei humilde. E esse texto me desafia. Esse texto me faz olhar para o meu coração e me perguntar: eu sou humilde? Eu estou aprendendo de Jesus que é manso e humilde, ou eu carrego em mim sentimentos de que eu devo ser reverenciado? Ou eu carrego em mim sentimentos de que as pessoas devem me respeitar de um modo especial? Ou eu carrego em mim o sentimento de que, de algum modo, eu sou superior a alguém? Quanto mais crentes nós formos, mais humildes nós somos. Absolutamente, irmãos e irmãs, todos os conflitos que nós experimentamos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, no dia a dia, em nosso cotidiano, é porque nós somos orgulhosos. É porque nós não queremos ceder. É porque nós não queremos nos curvar. É porque nós queremos ficar sempre em pé. Nós nunca queremos fazer assim para ninguém. Nós nunca queremos dizer perdão. Nós nunca queremos dizer me perdoa. Nós nunca queremos dizer eu errei. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente aprende que o único que jamais precisava se curvar, se curvou para lavar os pés dos seus. Quem somos nós para não fazer os mesmos? Aquele que podia estar sentado no trono, montado em querubins, montou em um jumentinho. Ele disse: eu preciso de um jumentinho. Como é que o soberano precisa de um jumentinho? Olha, isso é muito bom, porque eu não sei você, mas às vezes eu me sinto um jumentinho também. E isso é bom. Jesus precisa de jumentinhos como nós. Inclusive tem a história, não está na Bíblia, isso é uma ficção, que certa vez, esse jumentinho em que Jesus montou, voltou todo feliz lá para a sua comunidade de jumentos. E na comunidade de jumentos, ele começou a dizer: nossa, como eu sou especial. Vocês precisavam ver, quando eu entrei em Jerusalém, havia uma multidão, por onde eu passava as pessoas batiam palma, por onde eu passava as pessoas celebravam, tinham ramos de palmeira, gritavam hosana, me chamavam de rei. Nossa, eu sou um jumento especial. E alguém falou assim: ô jumento, não era para ti que estavam batendo palmas, era para aquele que estava montado em você, era para aquele que estava em você. Por isso todas as vezes que nós fazemos algo, e pela graça de Deus algo de bom acontece, e as pessoas nos elogiam, as pessoas nos encorajam, nós somos o jumento em que Jesus está montado. Não somos nós que estamos sendo aplaudidos, não somos nós que estamos sendo reverenciados, não somos nós que merecemos aplauso, não somos nós que merecemos vivas. Quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor é Jesus. Ele é digno de louvor e adoração. Ele é digno. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, para adorá-lo e reconhecer que Ele é o Rei humilde, que deve ser imitado. Mas o versículo 6 até o versículo 9 continua e nos revela uma segunda característica de Jesus. Ele é o Rei vitorioso. Veja comigo. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana
ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Jesus é o rei humilde, mas Jesus também é o rei vitorioso. É interessante que essa não é a primeira entrada triunfal que nós temos na Bíblia. Se você já leu o Antigo Testamento, em especial o livro de 1 Reis, com alguma atenção você vai perceber que lá tem um rei montando em um jumentinho, com pessoas dando vivas saudações para ele. O que acontece é que quando Davi já estava velho, prestes a morrer, um dos seus filhos, Adonias, queria usurpar o lugar do seu pai no trono. Então ele fez uma conspiração político-religiosa, ele fez uma festa na qual, perante determinada camada de Israel, ele se declarava rei. E então, Batseba, mãe de Salomão, que já havia sido prometido como o próximo rei, vai até Davi e diz: Adonias, o teu filho, quer usurpar o trono. E Davi então, mesmo velho, mas ainda um rei extremamente sábio, diz: preparem o meu jumento, preparem um jumento real, coloquem Salomão em cima dele, e pelo caminho que dá a Jerusalém, o proclamem rei, e gritem: viva o rei, viva o filho de Davi. E quando isso acontece, a nação de Israel entende que havia um novo rei escolhido por Davi, e Adonias, o rei usurpador, precisa fugir e se esconder para não ser morto. Quando o Senhor Jesus entra montado em um jumento em Israel, imediatamente essa imagem é formada. Literalmente eles gritam: bendito o filho de Davi, hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que é descendente de Davi, aquele que nasceu para reinar. Com essa atitude, Jesus estava dizendo com todas as letras: eu sou o rei de Israel. Eu sou aquele que merece sentar no trono. Eu sou aquele que tem o direito de reinar. E quando a multidão corta ramos de palmeira e começa a levantar, a memória de Israel novamente é ativada. Porque alguns anos atrás, na história de Israel, houve uma rebelião contra um poder inimigo, e um certo homem chamado Judas Macabeus venceu esse poder inimigo. E quando ele voltou para Jerusalém, quando ele voltou para Israel, as multidões o receberam segurando ramos de palmeiras, dizendo: você é o vencedor, você é o vitorioso, você conquistou essa batalha por nós, você nos trouxe a paz. E quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, nós vemos que os santos de Deus, nós, eu e você, na glória, um dia também seguraremos ramos de palmeira, Apocalipse 7, 9, dizendo: o rei venceu, eis aí o nosso rei, ele venceu para trazer a paz. O Senhor Jesus estava dizendo: eu sou o rei, e eu sou o rei vencedor. Aquela multidão que clamava não sabia exatamente como ele venceria. Na verdade, essa mesma multidão, como nós veremos, iria gritar: crucifica-o, alguns dias depois. Mas ela sabia de uma coisa que eu e você também temos que saber: ele é o rei vencedor. Ele é o rei vencedor. Jesus é o rei vitorioso. Nós não podemos jamais nos esquecer disso, irmãos. Jesus é o rei vitorioso. Jesus vence o mal. Jesus vence o pecado. Jesus vence a morte. Sim, ele não vence com uma espada. Sim, ele não senta num trono de ouro. Sim, ele senta num trono de madeira. Ele senta num trono que é uma cruz. Mas da cruz ele vence os seus inimigos. Da cruz ele destrona Satanás. Da cruz ele vence o pecado. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez trazendo lutas em seu coração, talvez lutando contra o pecado, talvez se sentindo absolutamente derrotado, talvez olhando para os seus inimigos e dizendo: eles venceram e eu não venci. A boa notícia é: eu e você não vencemos, mas Jesus é o nosso rei vitorioso. Ele vence os nossos inimigos, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence a tristeza, ele vence os demônios, ele vence a depressão.
Ele vence os pensamentos suicidas. Ele vence o divórcio. Ele vence a vontade de desistir. Ele vence o mal. Jesus é o nosso Rei vitorioso. E nesse domingo de Ramos, eu e você não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Eu e você temos que ter esperança. Podemos chorar, podemos nos frustrar. A vida não é como a gente quer que ela seja. Existem muitas curvas, e às vezes nas curvas o carro derrapa, às vezes até ele capota. Mas Jesus continua no controle. Jesus continua reinando, irmãos. Jesus é o Rei vitorioso. Se há uma coisa que eu e você não podemos ter, é um sentimento de desistência perante a vida. Se há alguma coisa que eu e você não podemos ter, é olhar para o problema, por mais indissolúvel que ele pareça ser, e dizer: perdemos. Talvez nós perdemos, mas nós servimos aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei vitorioso. Que batalha você está experimentando? Que luta você está passando? Que inimigo tem se erguido contra você? Eu gostaria de dizer nessa noite: Jesus é o teu Rei vitorioso. Jesus luta as tuas batalhas. Eu e você podemos descansar nele. Jesus é o Rei vitorioso. Mas por fim, o versículo 10 e o versículo 11 nos mostram que Jesus é o Rei incompreendido. Jesus é o Rei incompreendido. Versículo 10: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. É interessante que eles fazem essa pergunta, e essa é a pergunta que nós devemos fazer nessa noite. Quem é este? Quem é Jesus? Você e eu precisamos conhecer Jesus. Não há nada mais importante do que conhecer Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: já convertido, já apóstolo, já pregador, já escritor de livros inspirados, ele diz que o maior desejo dele era conhecer Jesus. Ora, mas ele não havia visto Jesus na estrada de Damasco? Sim, mas ele diz: eu quero conhecer Jesus e conhecer o seu poder, o poder da sua ressurreição, e ser achado nele. Se Paulo, que era Paulo, queria conhecer Jesus, eu e você também devemos conhecer Jesus. Essa deve ser a nossa pergunta: quem é este? Mas veja a resposta que eles dão. O interessante é que não é uma resposta completamente errada. E esse geralmente é o maior problema quando se trata de Jesus. A maioria das pessoas não dão uma resposta completamente errada sobre Jesus. Geralmente é uma resposta parcialmente correta sobre Jesus. Mas uma resposta parcialmente correta sobre Jesus não funciona. Nós precisamos de uma resposta completamente correta. Eles dizem: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Sim, Jesus era profeta. Sim, Deus, o Pai, falava e fala através dele. Mas ele é muito mais do que um profeta. Ele não está na categoria de Elias. Ele não está na categoria de Isaías. Ele não está na categoria de Moisés. Ele não é apenas um mero porta-voz da palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele não é apenas um profeta, ele é a profecia. Ele é o profeta. Então, ele não é compreendido por aquelas pessoas. Esse é Jesus, ele é um profeta. Ele é um pregador. E quantas pessoas hoje olham para Jesus e dizem: Jesus é um cara legal. Jesus é um cara maneiro, Jesus é um sábio. Jesus é alguém que tem conselhos muito interessantes. Ele ali é um profeta da Galileia. Tem outros também, eu também ouço outros. Não é só Jesus não. Eu também posso ouvir Allan Kardec. Não, eu também posso ouvir Buda. Não, eu também posso ouvir Maomé. Não, eu também posso seguir o horóscopo. Não, eu também posso ouvir esse guru. Jesus, não, mas eu ouço Jesus também. Jesus é mais um para essas pessoas. Mas Jesus, irmãos e irmãs, não é mais um. Diante de Jesus não existe indiferença. Ou ele é tudo para mim, ou ele é nada. Ou ele é o verbo que eu ouço absolutamente, ou ele é alguém que eu rejeito. Não existe meio termo. Aquelas pessoas viam Jesus apenas como um profeta, como mais um, e nós não podemos ver Jesus como mais um. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Eles não sabiam nem onde Jesus tinha nascido. Ali está Jesus, o profeta da Galileia. Onde Jesus nasceu? Foi em Nazaré da Galileia? Onde Jesus nasceu?
Foi em Nazaré da Galileia? Ou foi em Belém da Judéia? Eles não sabiam nem onde Jesus havia nascido. Eles não sabiam nada sobre Jesus. Eles estavam alvoroçados. Eles estavam comovidos. Mas eles não conheciam Jesus. Eles pensavam o que conheciam. Veja com que convicção eles falam. Veja com que entonação. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mas eles estavam equivocados. Eles estavam errados. Não importa se você tem certeza sobre quem é Jesus. Se a sua convicção não está amparada na palavra de Deus, você está errado, você está errada. Ah, mas você está me ofendendo. A verdade ofende, mas também liberta. O Senhor Jesus não é um profeta. O Senhor Jesus não é mais um. Eu e você não podemos correr o risco de tratá-lo como rei incompreendido. Nós temos que compreendê-lo. Mas quem é Jesus? C.S. Lewis era um ateu. Ele não acreditava em Deus. Ele considerava o cristianismo uma mitologia. Ele falava a mitologia cristã. Ele era totalmente cético. Mas ele começou a ser evangelizado por alguns amigos universitários. Ele era professor universitário, ele tinha amigos professores universitários cristãos. Inclusive, o Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, era um desses amigos e começou a falar de Cristo para ele. E ele começou a se interessar, e até que um dia ele converteu-se ao Senhor Jesus. E ele escreveu um livro muito interessante, ele disse: eu me tornei o convertido mais relutante de todos. Eu não senti nada. Se você ler o livro, Surpreendido pela Alegria, ele relata a conversão dele. O irmão dele chamou ele para ir no zoológico. E o irmão dele tinha uma moto, o irmão ligou a moto e falou, vamos. E ele subiu na moto, ele diz, eu subi na moto ateu e cheguei no zoológico crente. Eu era o convertido mais relutante de todos. Mas como que alguém que era um defensor ardoroso do ateísmo, alguém que odiava, ridicularizava Cristo e os cristãos, se converte assim? Ele se tornou um apologista, ele se tornou um defensor da fé cristã, um evangelista. E ele disse que alguns dos pensamentos dele, que o levaram a converter-se, foi o seguinte: só tem 3 possibilidades sobre Jesus. Primeiro, Jesus pode ter sido um grande mentiroso. Afinal de contas, o que o mundo mais tem são mentirosos, que falam bem. Entretanto, quando você olha para o mentiroso, ele somente para se dar bem, ele somente para conseguir escapar de alguma enrascada. E você olha para Jesus e vê ele entrando em várias enrascadas por falar a verdade. Então ele não podia ser um mentiroso. Ninguém era mais sincero do que Jesus. Mas ele podia ser um louco, porque o que tem de louco falando como se fosse sábio? Mas veja, se você lê as palavras de Jesus, tem coerência. Faz sentido, é profundo. Mesmo os seus inimigos se calavam diante da sua eloquência e sabedoria. Ele não podia ser um louco. Então ele disse, se ele não era um mentiroso, se ele não era um louco, só tem uma possibilidade. Ele era quem ele dizia ser. E quem ele dizia ser? Ele dizia ser Jesus, o rei humilde, o rei vitorioso, o rei incompreendido, mas o rei. Ele dizia ser o sacrifício. Ele dizia ser a esperança de Israel. Ele dizia ser aquele que veio esmagar a cabeça da serpente. Ele dizia ser aquele que veio vencer Satanás. Ele dizia ser aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia ser o Filho de Deus. Ele dizia ser o Filho do homem. Ele dizia ser a luz do mundo, a esperança das nossas vidas. É esse quem Jesus é. E a pergunta é, quem é este? E nessa noite, Ele mesmo olha para mim, para você, e pergunta, quem eu sou para você? Eu sou o seu rei? Eu sou o seu rei mesmo? Eu reino sobre a sua vida? Eu reino sobre os seus pensamentos, eu reino sobre os seus sentimentos, eu reino sobre os seus planos, eu reino sobre os seus relacionamentos, eu reino sobre o seu trabalho, eu reino sobre a sua casa. Eu sou o seu rei. Eu sei que muitos de nós aqui, se não todos, a maioria, em algum momento da sua vida já professaram que Jesus era o rei, mas nós não podemos correr o risco de não compreender plenamente quem Jesus é. Jesus é o rei. E a palavra de Deus diz que Ele é o rei que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e há de voltar
com poder e grande glória. E o seu reino jamais terá fim. Os reinos deste mundo passarão, mas o reino que está por vir não passará. Por isso nós dizemos: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós dizemos: Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Filho de Davi. É por isso que nós esperamos em Jesus. Eu quero lhe desafiar nessa noite a renovar a sua esperança em Jesus como seu Rei, a renovar a sua esperança em Jesus como aquele que cuida da sua vida, a renovar a sua esperança em Jesus como aquele que cuida do seu casamento, como aquele que cuida dos seus filhos, como aquele que cuida dos seus netos, como aquele que cuida das suas emoções, como aquele que cuida daquilo que você não pode cuidar. Eu quero lhe convidar nessa noite a renovar a sua esperança em Jesus como o Rei que vai voltar. De 4 em 4 anos nós temos eleições presidenciais, líderes vêm, líderes caem, mas há um Rei que permanece, e esse Rei é Jesus. E nós vamos seguir, irmãos e irmãs, Jesus, até o dia que nós vamos estar diante dele, com palmas nas mãos, dizendo: bendito é o Senhor. Bendito é aquele que me salvou, bendito é aquele que me redimiu. Então você que não tomou a sua decisão por seguir Jesus, precisa tomar, e precisa tomar hoje. Você precisa seguir Jesus hoje, você precisa se render a Jesus hoje. Lance as suas vestes diante dele, declare a sua lealdade a ele, celebre a ele, diga: Jesus, tu és o meu Rei e eu sou o teu servo. Vamos orar? Fecha teus olhos. Derrama o teu coração na presença dele nesse momento. É você e Deus. É você e o Rei Jesus nesse momento. Ó Rei Jesus. Ó Rei Jesus. Tu és o rio. Tu és a fonte. Jesus. Tu és a vida. Tu és o Rei. Tu és o Messias, Senhor Jesus. Tu és o esperado das nações. Tu és o amado das nossas almas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Hosana ao Filho de Davi. Tu és adorado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós queremos que Tu apareças. Nós queremos que Tu brilhes sobre nós. Nós queremos nos alegrar na Sua presença mais e mais e mais, Senhor. Nós queremos ser como aquela multidão, dizendo nesse momento que Tu és o nosso Rei. Tu és o dono das nossas vidas. Senhor, Tu és aquele que tem um controle da nossa existência. Senhor, o inimigo não tem a última palavra sobre nós. Os pecados não têm a última palavra sobre nós. Nem a morte tem a última palavra sobre nós. Porque Tu és o nosso Rei. E nós estamos debaixo do Teu manto. Nós estamos protegidos por Ti. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Vem renovar a alegria da nossa salvação. Vem trazer regozijo espiritual. Vem nos encher do Seu Espírito Santo. Vem, ó Deus, trazer uma felicidade profunda na nossa alma, uma alegria que vem dos céus. Senhor, nós vemos essa multidão tão feliz Te louvando, tão contente, Senhor, pulando, dançando de alegria. Vem nos inundar com essa alegria, Senhor. Vem nos inundar com essa paz. Ó Deus, vem nos inundar com esse fervor espiritual. Que toda frieza saia do nosso coração, Senhor. Que toda tristeza da carne saia do nosso coração. Porque diante de Ti convém alegria. Convém alegria diante do Senhor. Convém que Te louvemos com alegria. Louvai ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com júbilo, com cântico. Nós Te louvamos, Senhor. Pedimos por aqueles que vieram aqui aflitos na alma, Senhor, carregando alguma angústia, por aqueles que estão doentes, ó Deus, venha estender a Sua mão, e que o Senhor venha curar, venha sarar, ó Deus, venha curar aqueles que estão lutando contra enfermidades, que os médicos dizem que não há esperança. Ó Deus, há esperança, Senhor, se o Senhor quiser agir, vem agir, ó Deus, vem tocar.
O Senhor vem tocar nos nossos corações, trazendo renovo espiritual. Se alguém, Senhor Deus, com depressão, se alguém, ó Deus, com a tristeza que dá vontade de morrer, que essa tristeza saia em nome de Jesus, que essa tristeza vá embora em nome de Jesus, que apenas a alegria do Senhor, que apenas a vida do Senhor tenha lugar em nosso coração. Senhor, que toda artimanha do inimigo, que todo plano maligno, que todo engendramento satânico seja repreendido pelo Teu poder, Senhor. Não nós, Senhor, não nós temos poder, mas o Senhor. E que o Senhor venha repreender todo o mal e vir com a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, e que a nossa vida seja uma constante celebração ao Senhor. Ó Deus, e que essa igreja, a Igreja Presbiteriana Missões, seja uma igreja que experimente conversões, seja uma igreja que experimente transformação. Ó Deus, que logo esse local esteja pequeno, abarrotado, para tantas pessoas que serão salvas por Ti aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer uma obra de refrigério ao coração abatido, aflito, e que o Teu nome, Senhor, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado. Nós somos apenas Teus servos. Nós somos apenas, ó Deus, pequenos servos do Senhor, servos inúteis. O Senhor é o Rei. O Senhor é o Rei. O Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor é o Rei das nações. O Senhor é o Rei acima de tudo, de todos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, queridos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Fiquemos em pé para receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto tão abençoado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus, agora que terminamos esse culto formal, esse culto dominical, que nos preparamos, Senhor, para ir para o culto racional. Aleluia. O culto na vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, povo do Senhor, desde agora e para sempre.